Esse vídeo vai trazer temas que são bem pessoais pra mim, mas eu acho que ele pode ser muito útil pra quem tá numa situação parecida. O negócio é o seguinte, eu fiz vestibular por 5 vezes, 5 anos diferentes, até conseguir passar no curso que eu sempre quis fazer, que é medicina. Fui aprovado esse ano em 3 universidades públicas, mas o processo foi bem complicado. E nos últimos anos foi um pouco mais fácil, no começo era mais difícil. E o intuito desse vídeo é falar um pouco sobre o que me ajudou a não desistir no meio do processo e continuar fazendo o vestibular até conseguir a aprovação. Bom, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, eu tenho esse canal aqui há 3 anos. O canal fez 3 anos, inclusive agora dia 7 de março. E eu comecei ele para compartilhar as minhas experiências como vestibulando. Era vestibulando de medicina, mas a minha história começou da seguinte maneira. Eu fazia ensino médio. Eu decidi que eu queria fazer medicina no primeiro ano. Não sou daquelas pessoas que falam, desde criança sempre sonhei ser médico. Não, no primeiro ano ali na metade, quase no final, eu tava pesquisando bastante sobre cursos para entender melhor como tudo funcionava e acabei chegando em medicina. Nunca foi uma pressão de ninguém, eu nunca fui incentivado por outras pessoas a fazer esse curso, eu não tenho outros médicos na família. Ninguém nunca me falou, por que você não faz medicina? Então eu acho engraçado porque eu nunca tive essa visão tão glamorizada do curso quanto eu vejo outras pessoas tendo. Na época eu não tinha tanta noção, aliás eu acho que eu não tinha noção nenhuma do processo do vestibular de medicina. Não, eu era tão, iniciante nessa história toda que eu não sabia essa questão de ser super concorrido, eu tava completamente por fora desse circuito, né, do vestibular de medicina, de que, eu nem, naquela época, eu não tinha parado pra pensar que meio que é um curso que muita gente quer, e eu não tinha muita noção de nota que precisava pra passar, era bem... Acho que hoje em dia a galera do ensino médio tem mais noção do vestibular, né, naquela época, eu tava no primeiro ano em 2013, eu não sei, pelo menos eu não tinha muito essa noção de nota, de processo de vestibular e nada. Daí tá, né, cada ano que passou eu fui... tendo mais vontade de fazer medicina porque eu fui descobrindo mais coisas sobre o curso, eu fui em algumas feiras vocacionais que as próprias universidades faziam, tanto a federal quanto a estadual, que tem o curso de medicina, então eu fui nessas feiras vocacionais, conversei com gente que fazia o curso. Eu ainda não tinha, isso é meio estranho, mas eu ainda não tinha muita noção dessa questão do vestibular e das notas que precisavam, mas eu tava sabendo mais sobre o curso. Aí no segundo ano eu tava mais certo que eu queria fazer medicina, no terceiro ano eu tava mais certo de que eu queria fazer medicina. Então, por não ter essa noção, nem de concorrência, nem de nota que precisava, eu achava, bom, eu vou conseguir entrar. Aí eu fiz o Enem naquele ano e eu tirei de média 733 pontos. Eu vejo muita gente saindo do ensino médio tirando notas um pouco menores, mas o que me ajudou não foi nem o conteúdo da prova. Eu só fui bem em humanas, em redação eu tirei 980, então aumentou bastante a minha média. Se não me engano, até 2016 ou até 2017, a federal aqui do Pará, ela tinha 30% das vagas no SISU e o resto num processo seletivo normal, que era só se inscrever, que era com a nota do Enem também, mas não era pelo SISU. Hoje em dia, todas as vagas são para esse processo seletivo próprio da universidade. É com a nota do Enem, mas não é dentro do SISU. E aí o que acontecia era que muita gente se inscrevia num curso no processo seletivo normal, que a gente fazia uma inscrição antes de fazer a prova, e quando chegava a época do SISU, se inscrevia em outro curso. Aí eu fiz isso, eu me inscrevi, engraçado que nesse ano em específico, eles abriram um curso chamado Engenharia de Bioprocessos, e foi a primeira turma que eles abriram. E como eu sempre, antes de querer fazer medicina, eu sempre pensava em alguma engenharia, eu pensei, engenharia de bioprocessos, pesquisei sobre o curso, era engenharia, então tinha toda uma parte de todas as matérias básicas de engenharia para fazer projeto, mas era na área de biológicas, para construir bioreator, supervisionar processos fabris que envolvem insumos biológicos, trabalhar em pesquisa de laboratório e tarará. Daí eu achei super interessante e decidi me inscrever no SISU. Aí eu passei tranquilo até, e fui lá fazer o curso. Eu decidi me matricular, eu fiquei meio assim, mas eu decidi me matricular porque, hoje olhando agora, foi até uma questão até uma maturidade em certo ponto, porque eu pensei, como eu falei pra vocês, eu não tinha essa magia da medicina, né,
eu sonho com isso desde criancinha, é isso que eu quero fazer da minha vida. Depois isso foi acontecendo, mas naquela época não era assim. Daí eu pensei, bom, eu nunca entrei numa universidade, tipo, eu não sei. É um curso que eu gostei bastante da proposta, então eu vou lá fazer. E, enfim, se der certo, me formo, trabalho com isso. Fui. Eu acho que isso foi importante porque, assim, eu vejo que muita gente, e eu vou entrar nesse ponto depois, mas eu vejo que muita gente, até por ter essa questão com a medicina, né, de ter esse sonho desde de criança, desde sempre, não passa do terceiro ano e continua fazendo direto. Então a pessoa termina o ensino médio, já engata num cursinho, começa a estudar sozinha e sem muita experiência, e estuda, às vezes demora pra passar, e aí chega um ponto e a pessoa entra em um outro curso universitário, mas por ter desistido da medicina, não porque ela gostava ou tinha interesse naquele outro curso universitário. No meu caso, por ter sido logo depois do terceiro ano, eu entrei porque eu tinha interesse no curso e eu ainda não tinha desenvolvido toda essa questão com a medicina. E me matriculei, comecei a ir pras aulas. No começo eu fazia tudo direitinho e tal. Aí eu conheci pessoas e fiz amigos. Uma dessas amizades que eu fiz foi com uma moça que na época tinha a idade que eu tenho hoje, e ela já tinha tentado medicina também bastante tempo. E ela tinha desistido, entre aspas, ela queria continuar tentando, mas ela tinha entrado em engenharia também. E eu achei interessante, falei pra ela que eu também tinha tentado, mas tinha saído direto do terceiro ano pra fazer o curso e tal. E aí ela até me falou, nossa, mas você tem muito tempo ainda, se você quiser fazer, super dá. Aí como ela já tava há um tempo nesse processo de vestibular, ela tinha amigos, né, que fizeram um cursinho junto com ela em outros momentos, amigos da escola, e alguns deles faziam medicina. A gente era a única engenharia que ficava no mesmo instituto, que era um Instituto de Ciências Biológicas, que também tinha o pessoal de medicina no começo do curso. E ela tinha amigos da medicina, eu cheguei a sentar algumas vezes com pessoas que faziam o curso também, eu via eles transitando, né, pra ir pra aula de anatomia e tudo mais. E aí começou a me bater aquele sentimento de, cara, eu estou num lugar no qual eu não queria estar. Eu queria estar ali, eu não queria estar aqui. É muito, muito triste, né, isso tudo. E aí isso começou a trabalhar na minha mente, até que chegou um ponto que essa pessoa saiu do curso pra focar no cursinho, pra fazer medicina. Inclusive naquele ano ela não passou, depois que ela saiu demorou um ano, acho que 2 anos no total ela passou. Inclusive foi uma das pessoas que tirou a minha na redação, e tá no 5º semestre de medicina agora. E o fato dela ter saído, a gente era próximo, me incentivou também. Cheguei a ficar mais um tempo, e aí eu decidi que eu ia estudar pra medicina junto com a faculdade. Cheguei a comentar com a minha família, achei que seria uma questão, mas todo mundo falou, tipo, Felipe, você é muito jovem, faz o que você realmente deseja, sabe? Se esforça porque você realmente deseja. Daí essa vontade de fazer medicina foi ficando cada vez mais forte, e aí eu pensei assim, bom, eu não quero fazer esse curso, eu não vou continuar aqui estudando essas matérias, e estudando pro vestibular também, porque eu pensava assim, nem que eu não passe em medicina esse ano ainda, eu não quero voltar pra cá, eu não quero voltar pra ficar estudando isso. Então eu saí do curso total, eu fiz todo o processo de saída do curso. E eu lembro que eu comecei falando que eu ia terminar o semestre e acabou que eu nem terminei. Eu saí do curso e comecei em 2017 a estudar para o vestibular de medicina. E com esse vídeo, inclusive, eu quero até passar para vocês que estão nesse processo de vestibular, que eu tava até um dia desses, que não é uma coisa linear. Vocês percebem que tem vários altos e baixos nessa minha historinha. Então eu quis muito fazer, depois fui para outro rumo, depois voltei. E aí o que aconteceu, né? Comecei em 2017, eu estudei completamente em casa. Eu acho que eu fiz um curso específico de noite num lugar aí que era só de natureza e matemática. Mas eu estudei basicamente em casa. E em 2017 eu consegui melhorar só em matemática, mas eu fui pior na redação. Mas tirei 940 também, só que eu diminuí de 980 para 940. Mas no resto eu não consegui evoluir, que eu precisava evoluir.
e tirei uma nota muito parecida com a que eu tinha tirado no Enem que eu fiz lá no final do ensino médio. E nesse primeiro ano de reprovação, eu fiquei triste sim, porque eu sempre falo isso, eu sempre deixei pra sofrer só depois que os resultados saíam. Eu nunca comecei um ano pensando, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu sempre começava um ano de estudos achando que aquele seria o último. Mas em 2017, quando saíram os resultados, que eu vi que eu não tinha tirado nota pra passar, eu fiquei triste, mas eu não fiquei tão triste porque eu pensei assim, bom, eu saí do curso tipo em abril de 2017, eu comecei a estudar mais ou menos nessa época, então eu não estudei o ano inteiro. Eu ainda tava muito nessa questão de ter saído do curso e tava voltando a estudar, uma coisa que eu não tava mais acostumado a fazer, pelo menos os estudos pro vestibular. E então eu meio que fui dando essas justificativas, sabe? Tipo, beleza, eu não passei esse ano, mas agora eu vou começar o ano direto, não vou estar na faculdade nem nada, então eu vou fazer tudo bonitinho. Aí pra 2018 eu fiz prova de bolsas de um cursinho interessante que tinha aqui em Belém, que ainda tem na verdade. Na verdade ele é de um colégio que é tradicional daqui e caro pra caramba. Aí eu fiz prova de bolsa e consegui 55% de desconto. Daí a minha mãe com algumas tias pagaram o restante da mensalidade, né? Os 45% do valor. E eu fiz um cursinho presencial durante o ano todo. E tinha tipo material, uns livros desse tamanho, uns 5 livros dessa grossura. E aí eu aproveitei bastante o cursinho, mas eu caí em vários erros que hoje em dia eu conto pra vocês não caírem. Inclusive, muitas coisas que eu aprendi, que eu passo no canal, eu vivi na pele. Então eu era muito preso ali aquela rotina do cursinho e não era exatamente tudo que eu precisava, porque, por exemplo, eu já tava indo bem em humanas e linguagens também, mais ou menos, e tinha bastante aula de humanas, eu assistia todas, fazia todos os exercícios, ia muito bem. Na parte de linguagens também, redação foi muito bom, porque a professora de redação era muito boa. Mas, por exemplo, matemática, o trabalho que era feito não era uma coisa muito intensiva, que era o que eu precisava. Intensiva no sentido de ser um trabalho mais forte em matemática, e em natureza também não. E tinham muitas aulas e eu ficava muito preocupado com as aulas e não em estudar em casa. E acabou que eu consegui evoluir em redação, evoluir em humanas, que eu já era bom, mas nesse ano, se não me engano, eu citei 40 questões. Mas no resto eu não fui muito bem. Eu melhorei em natureza, eu saí tipo de acertar umas 24 para acertar 27, só que em matemática eu regredi porque eu estudei menos. Só que em 2018 foi assim o pior ano para mim em relação a lidar com a reprovação, porque como eu tinha feito cursinho presencial, eu tinha vivido esse processo do vestibular muito intensamente. Então eu ia pra aula de manhã, tinha aulas de tarde, eu fazia simulados lá. Então, apesar de estar estudando errado, eu estava estudando por muito tempo. Então eu me desgastei bastante. E não ter passado foi muito, muito ruim pra mim. Eu lembro que foi um ano que eu até chorei por não ter passado. E me deu vontade de desistir, porque eu tava muito cansado. Porque meio que a gente sabe o nosso resultado do vestibular quando a gente corrige a prova, né? O gabarito. Lógico que o Enem tem a questão da TRI, mas se você... eu acho que essa questão de corrigir o gabarito, ela só é incerta quando você acerta uma quantidade de questões que, assim, tá dentro do jogo. Mas se o teu TRI for ruim, pode ser que você não passe por poucos pontos, mas se o teu TRI for normal, você passa. Mas quando você acerta uma quantidade de questão que não tá dentro do páreo, você já sabe naquele momento que você não vai conseguir. Foi exatamente isso que aconteceu comigo em 2018. Eu saí do segundo dia de provas e corrigi por um gabarito extraoficial todas as provas que eu tinha feito. Vi que eu tinha acertado uma quantidade de questões insuficiente. E fiquei muito mal, porque eu vi que eu não ia passar. E aí que me deu a vontade de desistir, eu fiquei muito triste. E aí minha família, até meu irmão, minha mãe conversaram muito comigo, falando sobre essa questão de... Eu tava muito cansado, então eu tava falando aquelas coisas mais pelo cansaço do que pelo lado racional em si. Foi um processo, foi o pior ano, assim. Foi ali, eu acho que eu não desisti naquele ano
pra não desistir nunca mais. A prova foi em novembro, então do final de novembro até o meio de fevereiro, que foi logo depois de saírem os resultados, mesmo já sabendo que eu não ia passar, eu não tinha estudado nada. E eu acho que isso foi muito importante pra mim não ter desistido de estudar em 2019, porque eu me dei um tempo pra digerir todas aquelas informações, digerir que eu não ia passar, me acostumar com a ideia de que eu ia ter que estudar de novo, refletir um pouco sobre o que eu tinha errado. E aí quando foi no meio de fevereiro de 2019 eu voltei a estudar. E aí eu decidi que eu não queria mais fazer cursinho, que não era pra mim, e comecei a estudar em casa. Inclusive, em março de 2019 foi quando eu comecei o canal aqui no YouTube. Aí, gente, essa história meio que já tá contada aqui no canal. Eu estudei em 2019, consegui ter uma boa evolução em matemática, mas a prova de natureza acabou me tirando do páreo. Em 2020 eu estudei bastante teoria que eu não sabia, consegui evoluir bastante, mas eu fiquei nervoso na hora da prova do segundo dia, não consegui administrar bem e acabei não indo tão bem, na verdade, quanto eu poderia ter ido em matemática e natureza, e não consegui passar também de novo. Em 2021 eu quase não estudei, a verdade é essa, gente. Eu acho que é a primeira vez que estou falando isso. Mas assim, pra quem não estuda, eu estudei muito. Mas pra quem estuda muito, pode dizer que eu quase não estudei. Porque eu fiquei o ano inteiro, basicamente, só vendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando chegou em setembro, eu comecei a fazer um monte de prova, uma atrás da outra, porque meio que o conteúdo teórico todo eu já tinha. Não tô recomendando vocês fazerem isso, tá? Eu só fiz isso porque eu já tinha todo um histórico de estudar para vestibular. Comecei a fazer um monte de prova, e era um ano que eu tinha começado a tratar, assim, questões. Eu fiz terapia durante 2018, mas em 2021 eu cheguei aí na psiquiatra e tudo mais. Então eu tava melhor, mais estável psicologicamente, e eu fiz a prova mais calmo. E eu tinha treinado muito, que era uma coisa que eu não tinha feito tanto antes. Tudo isso me fez ter um resultado muito melhor do que nos outros anos, em relação à parte quantitativa. E a redação também foi tranquila. E eu também tinha prestado muita atenção nessa questão da TRI, então eu fiz uma estratégia de prova que me permitiu resolver primeiro as questões que naturalmente são consideradas mais fáceis e médias. E questões difíceis eu quase não resolvi. No Enem 2021 foi o único ano desses anos todos que o meu TRI foi muito bom. Em humanas o meu TRI foi incrível. Com 41 acertos eu tirei 773,4 pontos. Em matemática o meu TRI foi muito bom também, com 35 acertos. Eu vi muita gente tirando 800, 805, eu tirei 822. E linguagens também, eu vi uma moça hoje que acertou também a mesma quantidade que eu, 34. Ela tirou 634, eu tirei 696, então foi um TRI muito bom. Só o de natureza que foi mais ou menos, e com isso tudo eu consegui aumentar 33 pontos, mais de 33 pontos, a minha média do ano anterior, em relação à média do ano anterior, e consegui ser aprovado nas 3 universidades que eu tava concorrendo. A que eu mais queria, inclusive, que era a estadual no campus de Belém, porque era a única que eu tinha me inscrito pra minha cidade, que é Belém. Eu não achava que eu ia passar por conta do ano passado, que os cortes foram muito altos, mas eu consegui passar na primeira lista, o que me deixou muito feliz. E eu acho que pra encerrar esse vídeo, eu não preciso nem falar nada, assim. Se você chegou até aqui, você entendeu esse processo todo. E eu fico pensando, eu não passei muito por isso, até porque a minha família é muito legal e eu não tenho tanto contato com outras pessoas. Mas eu sei que muita gente escuta, ai, desiste, olha aí, você já tá tentando há 2 anos, desiste. Vamos supor, eu vou colocar você na minha pele. Então, digamos que alguém falasse pra mim, no ano retrasado, desiste, não vai dar certo. Primeiro, cuide da sua vida. E segundo, o meu objetivo sempre foi passar em medicina pra futuramente ser médico e ser um ótimo profissional. E eu consegui. E é isso que importa. O processo pra cada um vai ser diferente, vai ser mais fácil pra uns, mais difícil pra outros. Mas se você desistir, isso é a sentença de que você não vai conseguir nunca. Se você não desistir, você tá sempre com aquela possibilidade aberta para conseguir realizar o teu sonho. Então eu espero ter passado alguma coisa de boa, de positiva com esse vídeo. E se você tava pensando em desistir, repense.
e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.